Olá! No Cidadania que começa agora, a gente vai conversar sobre como crianças e adolescentes aprendem em experiências muito diferentes das tradicionais em educação. Os nossos convidados são os diretores do documentário Quando Sinto Que Já Sei, Antônio Sagrado e Raul Pérez. Mas antes de começar a conversa, a gente vai dar uma olhada no trailer do documentário. Será que é possível a gente criar essa escola, uma escola desse tipo, que seja uma escola alegre, prazerosa, ou a escola tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos? Me sentia muito presa dentro de uma sala de aula. E aqui não, aqui você pode vir aqui, sentar aqui, fazer uma lição do livro. Aí dá aquele arzinho de liberdade. Tudo que a gente for fazer aqui é brincando. Nós vamos estudar, ler, escrever, plantar, comer, lavar, jogar, tudo brincando. Topa? Falei, como é que a gente brinca sem brinquedo? Eu falei, essa é a primeira questão que eu jogo para vocês. Vamos fazer uma aposta. No dia em que a gente não conseguir mais inventar os próprios brinquedos, eu começo a comprar. Claro, 100%. Eu refaço essa aposta há 27 anos. Mas algumas questões extremamente importantes foram deixadas de lado, não é? Da formação humana mesmo. Esse ser humano é um sujeito que desenvolveu as habilidades e capacidades que um ser humano precisa desenvolver e que a educação precisa ajudar a desenvolver, a formação crítica, a formação analítica. Esse sujeito consegue fazer uma boa leitura de mundo. Algumas questões que eu considero como sendo fundamentais. Dava muita lição, assim, a gente não aprendia, eles fazia pra gente copiar. Se a gente tiver dúvida naquela lição que a gente quer fazer, a gente levanta a mão, o professor vem. Fala, o que você precisa de ajuda? A gente fala, a gente precisa de ajuda na interpretação de texto, que eu não consigo escrever isso, não consigo entender aquilo, tal. Aí o professor vai lá e ele explica pra gente, ele não vai, pensa um pouco. Então o certo é 2 por 1. Vamos fingir que isso é uma pizza cortada em 2, que é mais fácil pra entender. A Beatriz comeu 1, sobrou 1. Sei. Eu tava cansada de ficar sentada, olhando pro professor, não poder argumentar alguma coisa. Por que a gente vai poder levar o chocolate? Por quê? Porque a gente entrou em um consenso que nós poderíamos levar, porque a gente ia dividir com todo mundo. Porque nós seríamos coletivos. O mundo mudou, a clientela da escola mudou. Como é que a escola pode permanecer igual? É uma escola que não funciona mais. Então a escola tradicional é um jeito, teoricamente, de não ensinar a gente. O dia que eu tirei a grade, eu fiquei com muito medo, porque eu não passei pelo conselho de escola. Daí quando eu tirei a grade, eu fui pro recreio e uma menina disse pra mim assim, diretora, ainda bem que a senhora tirou a grade, porque a gente não é louco nem bandido pra ficar preso. Nós acreditamos que a educação tem que ser protagonista, né? Os alunos têm que participar ludicamente, envolvidos na aquisição do conhecimento e na aquisição da prática do aprender. Então, vocês viajaram por 7 cidades e estão mostrando 10 experiências nesse documentário. Como é que foi fazer esse trabalho? Bom, eu costumo falar que a gente está conversando sobre educação, falando sobre educação, e o documentário, o processo de fazer o documentário foi um processo muito educativo para a gente, porque foi nosso primeiro filme, nosso primeiro projeto paralelo, eu acredito, pelo menos para mim é meu primeiro projeto paralelo. Então, foram muitos aprendizados durante cada escola. Era um momento diferente, eram pessoas diferentes, as escolas eram muito singulares. Então, acho que foi um processo de aprendizagem para a gente também.
a gente costuma dizer que foi uma experiência, o processo todo foi uma experiência, porque eu trabalhava um pouco com cinema, o Raul fez jornalismo e a gente ainda não tinha feito um longa documental, então estudar a educação e os processos alternativos de educação através de um filme, para a gente foi todo um grande processo experiencial, né? Tanto de como fazer esse filme até como que essas escolas funcionavam, como que essas pessoas conviviam, né? Foi todo um grande caldo aí de... E de onde veio essa inquietação para buscar essas alternativas em educação? De muitos lugares. Bom, a gente sempre conta essa história, veio das experiências próprias também, assim. Eu estudei, a gente tem experiências diferentes. Eu estudei em escola pública durante minha vida escolar da primeira à 8ª série, e os meus pais eram separados, então eu mudava de escola muitas vezes. Então eu passei por muitas escolas. Só que elas eram todas muito iguais. Tinha a diferença, obviamente, de pessoas, de amigos, de professores, mas a estrutura era sempre a mesma e o modo como as coisas me eram exigidas eram sempre iguais. E eu não gostava, não me sentia muito à vontade, muito confortável naquele ambiente. Então, desde aí, eu já pensava e tentava refletir, tipo, tem que ser assim mesmo. Eu estudei a vida toda em escola particular, fiz um ensino médio em colégio preparatório para o vestibular, aquela coisa bem traumática, assim, do ponto de vista educacional. Isso me marcou muito porque eu tinha sempre uma inquietação, principalmente em relação às artes visuais, de poder trabalhar mais esse lado, e isso sempre era muito podado pela escola. E aí, quando eu comecei a fazer engenharia, eu, ao mesmo tempo, comecei a dar aula de informática em alguns lugares, e principalmente um casal de velhinhos. E eles me apresentaram um educador nessa época, que é o Eurípides Barçanufo. E daí tudo desenrolou, porque eu fui explorar quem era esse cara, porque ele foi um educador de vanguarda no começo do século XX. E aí eu falei, pô, não é possível que esse cara fez isso em Minas nessa época e a gente não tenha hoje experiências diferentes Uma de escola educação. de 1907, não é isso? 1908 a 1917, se não me engano. E, enfim, foi super revolucionária, não tinha divisão por salas, misturava menino e menina, enfim, na época da palmatória. Na época não podia misturar ainda menino e menina, as escolas eram separadas, né? Uma série de coisas. Ele dava muito mais aulas fora da sala de aula do que fora do ambiente escolar ali, né, na cidade, do que dentro da escola. Aulas de teatro, ele fazia estudo de anatomia com animais, tinha toda uma... completamente diferente do que se... tinha aulas de astronomia. Então era completamente diferente do que se existia no contexto de educação da época. Ou ainda é diferente para hoje, né? Para hoje, exato. Hoje a gente costuma brincar que a impressão que dá é que as escolas de vanguarda, né, que muitas estavam na conferência, parece que elas tentam alcançar o que muitas pessoas extremamente vanguardistas fizeram no começo do século passado. A Teresita Pagani e a Fernanda Reis, quando estiveram aqui conversando sobre isso, disseram que a sensação que elas têm é que as escolas agora precisam dar um passo atrás, né? É bem por aí. E aí, disso aí eu comecei a pesquisar escolas diferentes que existiam, aí fui até a Escola da Ponte numa outra ocasião. Escola da Ponte em Portugal. Em Portugal, E aí nisso o Raul estava lá e a gente falou, pô, eu já trabalhava com cinema na época, o Raul estava concluindo jornalismo. Bom, a gente podia fazer alguma coisa quanto a isso, né? Daí que começou a desenrolar a pesquisa do filme. O filme é uma crítica muito contundente ao sistema tradicional de ensino, né? A posição do professor, né? A posição do educador no processo de aprendizagem nas escolas tradicionais, né? E tem uma criança que diz no trailer que a escola tradicional é um jeito de não ensinar a gente, né? Mas está aí há séculos. Pois é. E esse é o questionamento, é a chave do começo do projeto, né? Se está errado, ou se a gente não gosta, por que continua do jeito que está? Como é que pode fazer diferente? Essas crianças são incríveis, assim. A gente botou a câmera na frente delas e elas foram falando e coisas maravilhosas, assim. Porque é isso, tem uma autonomia. Tem uma entrevista, uma fala do Pacheco que acho que não entrou no... Do educador José Pacheco, que foi o criador da Escola da Ponte, em Portugal, que é uma escola que serve de modelo para mais de 1000 escolas que adotam uma alternativa. Ele acaba hoje sendo um grande desbravador disso no Brasil, porque depois que ele se aposentou do seu período na Ponte, ele mudou para o Brasil e ele fala em mais de 100 projetos hoje no Brasil, né? No Brasil, né? No Brasil. E dá essa assessoria para esses projetos, tanto que ele acaba virando ele é um símbolo para a gente, que eu digo, para esse grupo de educadores e pessoas interessadas relacionadas ao tema, por desbravar esse território no Brasil e apoiar esses projetos, né? Então
É um português no Brasil novamente. Tem uma fala dele que ele fala que toda essa estrutura educacional hoje, que a gente reproduz sem sequer se questionar, né, ela não tem nem embasamento científico que dirá do bom senso, assim. Então, é uma coisa muito complexa de se entender como é que tudo isso se armou e se mantém, né? Se a gente não... Se isso é tão não válido, não consegue validar números, né? A gente não consegue atingir boas estatísticas com isso e, ao mesmo tempo, não consegue preparar as pessoas para uma vida mais humana e mais cidadã, né? Então... Como é que funciona na prática, nessas escolas, o respeito pela individualidade de cada aluno e pelo contexto social em que elas se inserem? A gente estava discutindo isso durante o CONANI. O CONANI é a Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação. Exatamente. Que aconteceu aqui em Brasília. Isso. Teve alguém na plateia, quando a gente apresentou o trecho de 20 minutos que a gente veio para apresentar aqui, teve alguém na plateia que perguntou como é que poderia cultivar essa individualidade, a particularidade de cada ser, e ao mesmo tempo mostrar para eles que tem que ter o coletivo. E o que a gente viu muito nas escolas é que, por mais que tenha particularidade, porque essas escolas, elas tornam o aluno protagonista da própria educação. Então, eles vão atrás do que eles gostam, dos anseios, das pesquisas que eles querem fazer, daquilo que eles querem produzir. E os educadores são meio mediadores do conhecimento, assim, provocadores. E, apesar dessa particularidade, ela não invalida a noção de comunidade. Porque o que mais fica quando você visita esses projetos que a gente visitou, esses 10 projetos, é a afetividade. Assim, todo mundo sabe o nome de todo mundo conversa com todo mundo, e aí tá acontecendo a aula, mas aí tem alguém que está ali cabisbaixo. Como foi uma coisa que aconteceu no Natal e a gente presenciou. Em Natal? Em Natal, num projeto que chama ASDAP, que é do cientista Miguel Nicoleles, que inclusive fala no filme. Daquele Centro de Neurologia de Natal, né? Isso. A escola faz parte desse projeto. Esse grande... É um complexo de estudo da neurociência e eles acompanham crianças desde o pré-natal até o final do ensino médio. E é isso. Tinha uma aluna que estava ali meio cabisbaixa e a professora parou a aula, vamos conversar, o que está acontecendo, etc. E aí pronto, porque faz parte, né? Tipo, se eu vou para a sala de aula e na minha casa está acontecendo um caos... Aquilo eu não vou conseguir deixar tudo para fora. Isso é uma coisa meio que o trabalho exige, né? A gente costuma falar que quando a gente vai trabalhar, tem que deixar os problemas para fora e não levar para o trabalho. Mas exigem isso das crianças também. Isso é um pouco cruel, né? Muito cruel, eu acho. Vocês viram isso acontecendo em sala de aula? E a gente viu isso acontecendo na sala de aula. Tipo, não, vamos conversar. E aí os amigos ajudam e todo mundo conversa. Essa afetividade é muito latente, assim, em todos os projetos que a gente foi visitar. E do ponto de vista da aprendizagem, em cada escola, inclusive... também as que a gente não filmou, mas pesquisou e, enfim, foi conhecer, isso se dá de uma maneira diferente, assim, né? Tem escolas em que o aluno tem um projeto de pesquisa próprio e alguns projetos coletivos, e aí ele desdobra a aprendizagem dele de modo individual e de modo coletivo. Tem escolas em que se tem grupos de pesquisa separados, tem escolas em que os alunos em grupo desenvolvem pesquisas em torno, sei lá, do navio, e aí estudam tudo que está relacionado, né? Bacias hidrográficas, grandes navegações, a física do navio, a estética do navio em artes, enfim. Então, em cada lugar isso se dá de uma forma, mas tem uma consciência muito clara, assim, de que cada um é único, de que cada um é um ser com uma grande bagagem completamente diferente de cada um ali, mas que eles estão em uma comunidade que tem que caminhar juntas. Então, essa mediação acontece o tempo todo, o respeitar o espaço individual, mas consciente de que há um espaço coletivo. Quando você fala de comunidade, espaço coletivo, você fala da escola em si, mas muitas dessas escolas têm também participação intensa da comunidade ao redor da escola. Da entorno. Né? E como que é isso? Acho que 2 casos, acho que Ubatuba, a escola o projeto Araribá e Ubatuba, em que pessoas da própria comunidade dão aula, tem oficinas de brinquedos, que são pais das próprias crianças que dão aula dentro do projeto. E o CPCD em Curvelo, em Minas Gerais, que também traz essas pessoas, essas mães. A vocação do CPCD é a comunidade. Exatamente. É trazer essas pessoas, a partir das ciências dela, por exemplo, tem oficina de sabão, de fazer sabão, que é uma mãe que estava ali, que eles trouxeram para dentro do projeto para ensinar as outras mães a fazer sabão e vender o sabão. Então, é isso. É muito importante, na verdade. O entorno está totalmente relacionado ao ambiente escolar. Tem casos e casos, assim, né? A Politec em São Paulo também tem um nível diferente, a participação da comunidade, de como
as festas juninas são feitas com o pessoal da região, né? Então, cada escola é um nível de interferência, mas o que eu percebo é que, isso que a gente falou agora há pouco, né, de que a escola está voltando atrás para chegar num ponto, o que eu vejo que é o ponto atual, né, o grande paradigma atual da escola é conseguir tornar o bairro uma escola, né, tornar a região uma escola, e aí conseguir, de fato, derrubar esses muros e fazer com que as crianças tenham aquele centro de aprendizagem como referência, mas que aprendam muito mais no bairro, com as pessoas da comunidade, na comunidade, né? Fazendo daquilo uma grande efervescência cultural. Assim, acho que vocês falaram a história de todo mundo saber o nome de todo mundo. Tem também um depoimento da Anelisa Siqueira, diretora da Amorim Lima, no trailer, né? E ela fala da criança que disse: diretora, que bom que a senhora tirou a grade, porque a gente não é nem louco nem bandido. Né? Assim, são os muros de fora da escola, mas a escola também tem muitos muros internos, né, para tirar. E é uma escola enorme, vocês falaram, todo mundo sabe o nome de todo mundo, são 800 crianças na Amorim Lima. A Heliópolis, que é o Campos Salles, que a gente filmou também, são 1.500 alunos, uma coisa de 2 também. Mas eu acho que quando a gente fala sobre essa questão do nome, é essa possibilidade de se reconhecer ali no outro e com o outro, né? Eu acho que Mas é porque quando a gente fala dessas experiências, as pessoas que ouvem normalmente pensam: mas é uma escola pequena. Mas é uma escola pequena, não dá para fazer em escola grande. E essas escolas são muito grandes. Muito grandes. A gente filmou escolas, a Politeia na época tinha acho que 18 alunos, né? Que era menor. E a Campos Salles eram mais de 1.500 alunos, assim, se contar manhã, tarde e noite. Ambas em São Paulo, né? A gente está falando aqui do nome A Politeia, ela fica na zona oeste de São Paulo, é uma escola particular. E a Campos Salles... ela tem 18 alunos só. Eu não sei hoje. Eu acho que é um pouco mais. Bom, mas mesmo que tenha dobrado, ainda seria uma escola muito pequena. Mas aí tem a Campos Salles, que fica em Heliópolis, que eu nem sei qual das zonas de São Paulo é. Ali perto de Sacomã, na zona sul de São Paulo, e que é um caso particular demais, muito bonito. Crianças, assim, porque é uma escola pública. E que eles querem construir, na verdade eles já construíram um projeto de comunidade mesmo. Então tem o prefeito da escola, tem os secretários de educação, de cultura, de esportes. Mas são alunos? São alunos, todos alunos. De 11, 12 anos. E aí tem votação, assim, criaram o próprio processo eleitoral e político deles ali, para gerir a escola, para os próprios alunos gerirem a escola. Não é uma regra, mas em muitas escolas está presente o espaço da assembleia, e aí para mim é um grande ato simbólico, porque você consegue igualar a comunidade escolar ali, entre aspas, igualar em questão de direitos, né? Alunos e educadores. Alunos, educadores, funcionários, às vezes pessoas da comunidade. Pais, vizinhos, etc., que têm um poder de voto igual ali e decidem sobre tudo, assim, né? Eu lembro que o que me marcou muito quando eu visitei a ponte lá em Portugal, antes de começar o documentário, foi ter visto uma assembleia em que alunos de 9 a 11 anos decidiam sobre a questão financeira da escola, com o que iam fazer o dinheiro, com o que eles iam fazer com o dinheiro. Então, isso é muito impactante. Quando você vê algo como esse, você vê a capacidade das crianças em se articular, em se organizar, em mediar conflitos, em organizar uma comunidade. Não é que você vê, e aí que eu acho que é uma grande diferença da escola tradicional para esse tipo de escola, não é que você vê um adulto na criança, mas você vê a criança se desenvolvendo de fato, assim, do jeito dela, mas sabendo, demonstrando que ela é capaz de muito mais coisas do que a gente espera. Né? Vocês conversaram com educadores, com trabalhos bastante sólidos, né, que fizeram reflexão sobre esse aprendizado que esse tipo de experiência promove para as crianças. Né? Qual é esse aprendizado? Quer tentar? Não, a possibilidade de uma criança aos 9 anos decidir a destinação do orçamento da sua escola, o que isso representa para uma criança? Eu acho que tá no nome do programa, né? É formar o cidadão, é a cidadania. Ele aprender e ter a ferramenta e se engajar e saber que ele tem voz ativa dentro da sociedade em que ele está e dentro da comunidade onde ele está incluído. Então, todas essas ferramentas para formar um cidadão, para ele saber que ele também pode. Para mim, o que fica muito é aprender a democracia na prática. Assim. É profundamente mais válido você poder mediar os conflitos, você poder discutir as questões. Por exemplo, em Ubatuba eles levam projetos para a prefeitura, vão exigir que circule um ônibus diferente ali no bairro porque não está atendendo a população, vão no posto de saúde, vão brigar na Câmara. Então, essa participação política, mas não numa política de você entender que no Senado são tantos senadores durante tanto período de tempo. É a base, dentro da sala de aula. É de fato vivenciar aquilo e vivenciar dentro de um pequeno espaço, entre aspas, né, porque não é uma cidade toda, mas
onde isso é possível para a compreensão naquele momento e isso ir crescendo gradativamente, né? Eu acho que o que mais marca é isso. Duas coisas antes da gente terminar que eu queria conversar, sobre o título do documentário e sobre o papel dos educadores. Quem foram esses educadores que vocês conheceram nesse processo? Primeiro, os educadores. Quem foram esses educadores? Porque quando você conversa também sobre novas experiências, as pessoas falam, mas os educadores não estão preparados, né? Como é que é? Quem são esses educadores que abraçam essas experiências e tocam essas experiências? Olha, são todos os educadores. Na verdade, ser educador é mais uma vocação do que uma profissão, eu considero. A gente conversou com muitas pessoas diferentes. Dentro dos projetos, tem gente que veio dos mais diversos lugares. Eu lembro de 2 professores de Natal também, do projeto ASDAP, que eles falavam, eles tinham acabado de sair da universidade, tentaram lecionar em escola pública, e sentiram que eles não tinham espaço, não tinham abertura, não conseguiam fazer tudo aquilo que eles queriam, não tinham autonomia. E aí eles encontraram esse outro projeto. O interlocutor, para quem a gente fala, a gente está fazendo o filme porque a gente quer atingir os professores. A gente quer mostrar para eles que é possível, que existem alternativas. A gente não encontrou a solução para a educação, porque eu acho que a solução para a educação não existe. A gente encontrou modos de fazer, encontrou mundos possíveis. E aí o que a gente quer é que eles se inspirem. E eu acho que todo professor, se ele está ali, se ele se dispôs a tirar um tempo da vida dele, uma parte do dia dele, para estar junto com crianças, é porque ele quer, é porque ele tá motivado a estar ali. E, enfim, se a gente conseguir derrubar um pouco essas barreiras, que também eu acho que são barreiras próprias, assim, tipo, não vou conseguir, estou desmotivado, eu acho que já a gente consegue puxar esses educadores que estão nas escolas hoje para essa nova educação. De modo bem simples, assim, o que fica para mim de quem são esses educadores tem 2 falas, assim, uma é do Tião Rocha, quando ele diz que... Tião Rocha é o folclorista, não é? Tião Rocha, ele é folclorista, Tearte. Não, ele é o criador e presidente do CPCD, que é dos projetos de Minas Gerais, que a gente registrou. Quando ele fala que o educador é aquele que aprende e não aquele que ensina, porque aquele que ensina é o professor, né? Então, eu acho que independente de qualquer formação, de qualquer preparação ou não, se a pessoa está disposta a aprender junto com as crianças, eu acho que isso é um ponto marcante. E a Teresita ontem, lá na conferência, Teresita Pagani, que é diretora da Tearte, uma escola de educação infantil de São Paulo. Quando ela diz que se o educador está disposto a se conhecer, ele é capaz de mediar essa relação com o mundo para as crianças, né? De onde vem o nome Quando Sinto Que Já Sei? Não pode deixar de falar. Olha, acho que a gente vai precisar de mais umas 2 horas de programa para explicar. Porque foi uma coisa meio mística, assim, meio do universo. Tiveram várias referências. Uma foi, o Antônio, quando ele foi na Escola da Ponte, ele tirou uma fotografia de um quadro que estava dividido, um papel grudado na parede, que era o que eu sei e o que eu posso ensinar, não é? Isso. Que no Âncora, que é um projeto em Cotia, esse mesmo painel, ele tem esse nome de Quando Eu Sinto Que Já Sei, Posso Compartilhar. Então, que na verdade, quando o aluno sente que ele já sabe, domina tanto o assunto que ele já pode ajudar o colega. Mas é isso, aí tem o poema da Alice Ruiz, mas na verdade é isso, é de você sentir que não precisar de avaliação, não precisar de provar que você sabe de alguma coisa, mas você sentir, porque, enfim, tá ligado à emoção, à educação, é tudo, né? Bom, muito obrigada pela entrevista. O Cidadania conversou com Antônio Sagrado e Raul Pérez, diretores do documentário Quando Sinto Que Já Sei, sobre como crianças, adolescentes e comunidades aprendem em experiências muito diferentes das tradicionais em educação. Mande suas críticas e sugestões. Você pode ligar para 0800 61 22 11 ou acessar www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela atenção e até a próxima.